Muito boa tarde, bom fim de semana. Está a começar o debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e a Costa Norte da Madeira. São nossos convidados Pedro Coelho e Miguel Silva Gouveia. Bem-vindos, boa tarde, bom fim de semana. Boa tarde a todos. Boa tarde, Leonel. Boa tarde, aos nossos Pedro. ouvintes da TSF. E a todos os que nos ouvem, como é óbvio. Ora bem, estamos no fim de uma semana que era de folia, em que o divertimento social não se fez sentir e onde a economia também se ressentiu por via de falta de animação e de todo o envolvimento socioprofissional, desde as costureiras, aos bares, a todos aqueles que se envolviam no Carnaval. E também Pedro Coelho era um dos animadores e passeava pelas suas ruas com o Carnaval de Câmara de Lobos, uma falta que o Covid motivou e que naturalmente afeta a economia de Câmara de Lobos. Sim, já há 2 anos esta parte que nós não realizamos o nosso cortejo carnavalesco na segunda-feira, aqui no Funchal é no sábado e nós fazemos na segunda, com muita gente em Câmara de Lobos. A pandemia assim obriga que repensemos as opções que temos que tomar e vivemos hoje também numa endemia, mas efetivamente ainda temos pessoas que são diariamente afetadas pelo Covid, mas vamos voltar à normalidade, portanto as tradicionais Há uma quebra festas, mesmo grande na economia de Câmara de Lobos com estas festas? Houve um pouco, como é óbvio, aqueles eventos beneficiam em muito o comércio local, mas estamos já a pensar nas nossas grandes festas, que é São Pedro, e vamos preparar um cartaz e aí Câmara de vamos Lobos realizar a regressa em festa. força em São Pedro. Sim, esperemos que sim, esse é o nosso propósito. Este não era o comentário de entrada de Pedro Coelho, vamos ouvir os comentários de cada um dos nossos intervenientes. Miguel Silva Gouveia. Bom, Leonel, obrigado. Também volto aqui a endereçar os cumprimentos a todos aqueles que nos ouvem e ao Pedro, como é óbvio também. Minha chamada de atenção inicial era aquilo que eu chamo o nevoeiro de guerra, aquela névoa de guerra que depois acabamos por não saber quem são os amigos e quem são os inimigos. Se é certo que esta invasão, este ataque dos russos e de Putin à Ucrânia deixa-nos, não há margem para dúvidas, deixa-nos aqui claramente em solidariedade com o povo ucraniano e isso tem sido notório e evidente a todos os níveis, a nível internacional, desde o nível internacional até o nível local. Eu queria chamar a atenção para aquilo que nós devemos manter, os nossos princípios humanistas e tolerância, porque não podemos tratar nem o povo russo, nem a própria história da Rússia como se fossem inimigos. E digo isto porque, bem recentemente, uma escola italiana proibiu, uma universidade italiana proibiu os livros do Dostoiévski. Uma série de atletas russos têm sido no fundo banidos das competições, para onde se qualificaram pelo seu esforço e com o seu trabalho, e acho que devemos manter à cultura aquilo que é da cultura, ao desporto aquilo que é do desporto, e à política, obviamente, aquilo que deve ser da política. Se politicamente todos estamos com Zelensky, com a Ucrânia, obviamente temos que manter a cultura e o desporto como, no fundo, bens ativos de toda a humanidade. E termino só com um livro também que estou a ler, que por acaso estava a ler antes do início desta guerra, que é de Nicolás Gogol, que são os Contos de São Petersburgo, que nasceu em 1809, na Ucrânia, e é hoje em dia disputada a sua naturalidade entre russos e ucranianos. Isso demonstra que o talento e a cultura não têm nacionalidade, na verdade estão acima destas guerras, e acho que devemos mantê-lo dessa forma. Pedro Coelho, comentário de entrada também sobre a Ucrânia e a Rússia? Sim, sobre essa questão, acho que o povo ucraniano tem dado um verdadeiro exemplo de resiliência, de combate que faz pela sua democracia, pela soberania
sobre o seu território. É chocante ver pessoas à frente de tanques russos a não quererem que a guerra entrasse no seu território, uma grande mobilização dos ucranianos, que são um povo independente e livre, e estão a lutar em pleno século XXI pela sua liberdade. Uma palavra também para o presidente ucraniano, quando disse que não precisava de boleias, precisava de munições para defender o seu povo. E outra nota também menos positiva tem a ver com a questão política. Como sabemos, em Portugal temos diferentes partidos políticos, mais à esquerda e mais à direita. Pensamos, muitos de nós, de maneira diferente, mas quando está em causa princípios, valores humanistas, devemos seguir o mesmo caminho. E entristece-me deputados portugueses, nomeadamente do Bloco de Esquerda e do PCP, numa votação que houve no Parlamento Europeu, não terem criticado e votado contra uma resolução que era condenando a Rússia pela invasão que tem feito à Ucrânia, e também os Partido Comunista Português e os deputados do Bloco de Esquerda inviabilizando a ajuda humanitária com envelope financeiro para a Ucrânia. E, portanto, tem que lamentar, porque estão em causa vidas humanas, são famílias que se estão a separar os filhos dos pais, e nessa linha devíamos estar todos juntos, porque também está em causa a própria Europa, o mundo, e nessa linha acho que os nossos deputados portugueses, nomeadamente do PCP e do Bloco de Esquerda, não estiveram bem, e nessa linha queria lamentar, porque acho que devíamos estar todos juntos, e todos nós, independentemente da nossa filiação partidária e da nossa responsabilidade política, perante o que está a acontecer na Europa, a solidariedade com o povo ucraniano deveria ser total. Miguel Silva Gouveia, quero dar uma opinião sobre isto, sobre esta questão da opinião e da votação dos deputados portugueses no Parlamento Europeu. Na verdade, e se calhar acrescentando aquilo ao que o Pedro disse, houve duas deliberações, duas propostas que foram votadas. Houve uma de completo repúdio pela invasão ilegal e ajuda financeira, e outra de um pacote financeiro. A do pacote financeiro teve o voto contra do PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda, e a do repúdio teve o voto contra do PCP, mas o Bloco de Esquerda votou favoravelmente. O que obviamente é completamente incompreensível, como é que o Partido Comunista Português, nestas coisas não há preto e branco, não há tons de cinzento, não há tons de cinza, isto é preto ou é branco, e se não tomamos uma opção, ser neutro nestas circunstâncias é tomar o partido errado. É tomar o partido, neste caso, de Putin, e obviamente Portugal fica mal visto com os seus representantes a não subscreverem o repúdio total. Pensa que o PCP e o Bloco de Esquerda, de algum modo, poderão ser castigados pelo povo português? Já foram castigados bem recentemente, até mais o PCP. Eu gostaria até de colocar o Bloco um bocadinho separado desta questão, porque o Bloco não tem vindo fazer a defesa pública. Sim, mas também portou-se mal, na minha opinião. Desta guerra, portar-se mal. O Rui Rio disse que era preciso ter cuidado com as sanções à Rússia, porque nós dependíamos deles economicamente. Isso foi no contexto diferente, mas tudo bem. Mas pronto, os contextos, é preciso ler os contextos e percebê-los. E o Bloco de Esquerda também há de ter as suas explicações por ter se abstido numa situação, mas nunca esteve ao lado de Putin. Ao contrário do Partido Comunista Português. O Partido Comunista está ao lado como se Putin fosse do Partido Comunista. Claro, ele é capitalista. Não há comunismo na Rússia neste momento. Ele é capitalista, ele é imperialista. Ou se há, esta política não é uma política comunista. Não, o Putin neste momento é mais capitalista, extrema-direita do que comunista. Portanto, ainda mais torna incompreensível a tomada de posição do PCP. O PCP vive um pouco do passado. Já foi castigado nestas últimas eleições, e é bom recordar que as eleições têm pouco mais de um mês. Se fossem agora, ou vamos ver, podemos até se calhar ter uma visibilidade disso e poder transpor para o resto do país com os votos que vão ser repetidos dos imigrantes. Vamos ver pequena, o castigo que será dado ao PCP
por ter estado do lado errado da história. E não há poderá vir a segunda beneficiar oportunidade. os partidos do centro, o PSD e o PS? A política portuguesa poderá ficar mais Sim, centralizada, atenção, mais bloco central? Sem dúvida, e as eleições têm tido. Eu acho que a política vai tender, o eleitorado vai tender para o centro, para fora dos extremos, para o centro. E aquilo que temos O equilíbrio. para o equilíbrio, não em termos de extremismo, Menos, para partidos menos radicais. para partidos menos radicais, e o radicalismo a existir irá se concentrar à direita. Porque a guerra ainda agora começou, e eu tenho estado a ouvir até alguns comentadores económicos, alguns comentadores sociológicos, e os efeitos migratórios que têm, nomeadamente nos refugiados. Já há 1 milhão de refugiados ucranianos. Se numa primeira fase, é um pouco como na pandemia, se numa primeira fase todos nós somos solidários e vamos para as varandas cantar e cantar ópera, e estamos todos muito solidários uns com os outros, numa segunda fase começa já a existir, as pessoas cansam-se, e isto não vem, esta guerra vai afligir toda a gente. Toda a gente. Não se pense que isto é só uma guerra dos ucranianos. De um ponto de vista económico, já estamos a pagar, ainda nem tem uma semana, já estamos a pagar as consequências com a inflação, com os aumentos brutais dos preços da energia, quer seja de combustíveis, quer seja de eletricidade, e isto, a médio prazo, vamos ter, muito provavelmente, a inversão das prioridades orçamentais a custo, quase de certeza, do combate às alterações climáticas, para poder reforçar orçamentos na área da defesa. E a globalização dá aqui um grande tropeção. Vamos todos ter muito menos interconectividade entre economias. A Europa de Leste, ou melhor, a Rússia, está neste momento isolada, mas vemos a China com os canais económicos ligados, bastante abertos para os russos. Vemos todos os países a se acautelarem do ponto de vista energético, e até vemos o nuclear como uma possibilidade aí a surgir no horizonte. Portanto, na prática, isto terá as suas consequências e trará para todos nós. Portanto, só queria aqui sublinhar uma coisa que o Miguel já falou. Eu acho que isto não é uma guerra russos contra ucranianos. Isso é uma guerra do líder russo contra o povo ucraniano. E acho que isso tem sido claro, pelo que temos visto. Esta guerra também faz muito na comunicação social. Ainda há pouco o Miguel condenava que algumas escolas italianas estão a limitar o acesso a alguma literatura russa, mas quem começou primeiro a limitar muito o acesso às redes sociais, ao Facebook, ao Twitter, quem limitou muito o acesso aos canais internacionais, quem só comunica o que quer e quando quer e como quer, tem sido o governo russo, não é? Portanto, e nessa linha, esse passo em falso foi dado pelo governo de Putin. Agora vamos esperar que as coisas se resolvam bem. Não temos visto grandes avanços. Se nós condenamos, não vamos fazer agora, igual, não é? Não se pode aceitar que um país livre, soberano, seja invadido da forma que está a ser invadido. Agora, também é verdade, pelas imagens que nós vemos diariamente nas televisões, não parece que o entusiasmo dos militares russos seja enorme. Portanto, quando nós temos a população civil toda mobilizada, ucraniana, e temos militares russos que perante os populares nada fazem, parecendo compreendendo que aquela guerra não é deles, e também pelos relatos que nós sabemos, muitos dos militares foram convocados para exercícios na Bielorrússia e depois foram para um cenário de guerra na Ucrânia, e depois as imagens que temos visto de escolas, de hospitais, de prédios, é lamentável. Era inimaginável que chegasse a este ponto. Exatamente. Ora bem, um dos temas previstos para análise esta semana é o teleférico do Corral, de que está já previsto para seguir para o estudo de impacto ambiental, seguir para a direção do ambiente e para a posterior consulta pública. Só depois vai ser lançado o concurso público internacional de construção e exploração, uma obra que ronda os 31 milhões de euros. Pedro Coelho, como presidente da Câmara de Lobos,
Esta é uma mais-valia para o Conselho, Muito para bem. o Curral das Freiras? Este projeto está a ser trabalhado, já foi apresentado em traços gerais à população do Curral das Freiras e não só. Na reunião em que eu estive, tiveram pessoas presentes não residentes no Curral das Freiras. O município de Camarlobos é um município amigo do investimento privado e acha que este investimento pode ser importante, agora tem que ter regras. E, portanto, neste momento há grupos de trabalho, tanto da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, bem como da Câmara Municipal. Nós já colocámos algumas questões no âmbito daquilo que nós conhecemos, nomeadamente na falta de estacionamento que nós temos e que tem que ser criado esse estacionamento no Curral das Freiras. Também temos algumas limitações para já no âmbito do PDM na zona da corrida, no Jardim da Serra, ou seja, nós não dizemos nem que sim, nem que não, só porque não gostamos, só porque gostamos muito, ou seja, esse é um projeto que irá ser lançado um concurso público internacional e o investimento será privado. Mas com expropriação do governo. Há uma expropriação de um terreno que já estava à venda há muito tempo e que será um terreno onde é, no fundo, o ponto de partida e de chegada do teleférico, portanto o teleférico parte sempre do Curral. Ou seja, essa expropriação demonstra que o governo está ao lado, digamos assim, desse investimento. Eu acho que há uma intenção de investidores em avançarem para este projeto que é privado. E acho que qualquer organismo público, governo, Câmara, tem que criar todas as condições para que esse investimento se faça. Sim. Obviamente, cumprindo as regras, respeitando a natureza, respeitando a nossa paisagem. A entidade concessionária é a Câmara, quem lança? Não. Quem está a lançar é a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais. Não sabia disso. E, neste momento, o projeto está em discussão pública. Portanto, quem quiser... ainda irá para... Não, já está. O estudo de impacto ambiental. Já está. Portanto, eu tenho aqui o estudo de impacto ambiental. Já está, mas o estudo já está e o projeto, aquilo que se conhece, já está em discussão pública. A Secretaria teve o cuidado de mandar um exemplar para a Câmara Municipal e, neste momento, está disponível para que os munícipes, população em geral, empresas, associações ambientalistas vejam o projeto. E, efetivamente, há aqui impactos positivos e menos positivos do projeto. Agora, tenho a certeza que este projeto tem que ser trabalhado, tem que ser estudado, como disse ainda há pouco, temos ali uma questão no PDM de Camarlobos que limita um pouco a intervenção que se quer fazer na zona da corrida. E em relação ao impacto ambiental, qual é a vossa opinião? Há um estudo de impacto ambiental, pelo que eu tive a oportunidade de ler, o impacto é reduzido, mas há, repare, tivemos o teleférico do Monte, temos também os acessos rodoviários da Madeira, normalmente a via rápida também tem impacto, tudo tem impacto. Aqueles cabos de alta tensão que nós vemos quando vamos para a nossa casa também têm impacto, deviam estar enterrados, mas muitos ainda estão colocados em altura. Tudo na vida tem impacto. É preciso perceber, e quando se fala em ser sustentável, haver sustentabilidade ambiental, não é só ambiental, é social e é económica. É preciso perceber qual é o impacto que vai ter na economia, da região, neste caso em particular no Curral das Freiras, qual é o impacto social que vai ter e também, como é óbvio, qual é o impacto ambiental que esta intervenção vai trazer. Depois de analisado isso tudo e de definir alguns critérios numas zonas que nós já identificámos, e se houver um privado que esteja interessado em fazer esse investimento, não sei porque não, porque se há interessado. A iniciativa é de um privado, não é? A iniciativa é do Governo Geral. Mas eu acredito que para haver já este trabalho é que existem privados que estão interessados neste negócio. Claro. E se os privados estão interessados neste negócio, que não tem mal nenhum, é que acham que o negócio vai ser rentável. Se me disser que, neste momento, o Governo Regional ia investir 31 milhões do seu orçamento para o teleférico, dizia logo que era contra. Mas se há um privado que quer investir, por que não? Cumprindo, obviamente, as regras. Porque o Curral necessita desse investimento, os comerciantes do Curral necessitam desse investimento. Se reparar, hoje o Curral muitas vezes é visto de cima, é visto da zona da Eira do Cerrado. Muito pouca gente, turistas, vão ao centro do Curral das Freiras. Agora, eu
estou expectante, e há uma equipa da Câmara a trabalhar com o Governo Regional, porque eles pedem-nos pareceres no sentido de uma outra intervenção numa outra zona. Nós já colocámos algumas questões e a questão mais importante prende-se com a zona da corrida e com o estacionamento que tem que ser criado no Corral das Freiras, porque em termos de mobilidade não pode ser pior do que lá temos, e se vamos ter mais movimento, temos que ter melhores acessos e também mais estacionamento público para os autocarros, para as carrinhas de turismo. Agora, portanto, a Câmara estará ao lado deste investimento desde que não haja regras, como é óbvio. regras que têm a ver com o PDM e com as questões ambientais e a questão, sobretudo, também com a criação de serviços, nomeadamente estacionamentos, que hoje são inexistentes na freguesia, no centro da freguesia do Corral das Freiras. Agora, eu acredito que vai criar outra dinâmica, o comércio local vai ganhar com isso, vai criar mais riqueza, mais emprego, e era uma zona lindíssima, que eu acho que poderá ser bom. Mas a zona lindíssima não poderá ser afetada pela passagem de cabos e pelo próprio teleférico, não. É isso que têm vindo a contestar algumas associações ambientais. Repare, a zona lindíssima poderá ser afetada. Eu vou-lhe explicar isso. Teve uma senhora muito simpática nessa discussão pública que nós tivemos no Corral das Freiras, que fazia parte de uma associação e que tinha vindo nesse dia para o Corral das Freiras, salvo erro, da Ribeira da Janela. E perante a discussão eu perguntei à senhora se a senhora tinha vindo pela estrada regional ou se tinha vindo pela via rápida, até o Corral das Freiras. E qual é o impacto ambiental que via na estrada regional e na via rápida. Se calhar a via rápida tem mais impacto visual, mas a senhora veio e foi pela via rápida. Portanto, é como lhe disse, há impacto, mas o impacto tem que ser medido em termos ambientais, sociais e económicos. Temos três vertentes. Agora, dizer contra, só porque é contra, porque não querer nada, querer aquilo tudo verde, ninguém ver, ninguém apreciar, ninguém tocar, ou ser a favor porque é a favor, porque é um investimento privado, uma visão e outra estão erradas. Eu acho que podemos ser proativos, amigos do investimento privado, desde que esse investimento privado cumpra as regras. Miguel Silva Gouveia, já ponderou esta situação? Sim, eu quando soube que este era um dos temas que íamos abordar aqui no debate de hoje, foi verificar a consulta pública e acho que convido toda a gente, já está de facto em consulta pública no site participa.pt, qualquer pessoa pode lá ir, estão os projetos todos, desde da acústica, da arquitetura, tudo. E fiquei... Só não sabia quem é que seria o promotor da concessão, porque no Funchal existem 2 teleféricos que foram concessionados pela Câmara. Portanto, a Câmara foi a entidade que promoveu a expropriação dos terrenos, a declaração de utilidade pública do próprio teleférico, e concessionou, e hoje é uma das receitas da Câmara do Funchal, são a participação nos rendimentos desses teleféricos, e são... público, são atividades altamente rentáveis. Mas na altura foi polémico, na altura foi polémico e ainda existem algumas ações a correr em tribunal, nomeadamente de indenizatórias. Mas aqui passa sobre casas, passa sobre a propriedade. O que é que ali não. O que é que eu achei interessante do ponto de vista do projeto? Não conheci, muitas vezes fala-se do teleférico do Corral. Na verdade, estamos a falar de 3 Pardão, Corral e Jardim. De 3 estações, uma que fica ali no limite da freguesia de Santo António, que é no Pardão. Exatamente. Outra que fica no centro do Corral, uma estação no centro do Corral, e outra na Boca da Corrida, que é no Jardim da Serra. Uhum. E existem 3 teleféricos, chamamos assim. Existe um a ligar... É um triângulo que tem que ser. Não, mas é preciso perceber, que eu não percebia isto, só depois de ler o estudo de impacto ambiental é que fiquei com esta noção clara. Há um teleférico com uma cabine para 50 pessoas entre o Pardão e o Jardim da Serra na Boca da Corrida. Há um teleférico mais pequenito com cabines de 15 pessoas entre a Eira do Cerrado, ou o Pardão, e o centro do Corral. E depois há um zipline, que é aqueles tipo um arnês, que só serve para descer. Da corrida para o Corral das Freiras. Da corrida para o Corral das Freiras. E
adicionalmente, há a criação de um parque aventura na Boca da Corrida. Certo. Um parque aventura, no Funchal conhecemos bem, porque já existiu no Parque Ecológico do Funchal um parque aventura, concessionado também, um investimento de um privado que aguentou 2 anos, entretanto, abrir falência. Parece-me que o documento está bem construído e pode ser, de um ponto de vista de impacto ambiental, tem impactos no património, tem impactos em tantos nos recursos hídricos, na ocupação dos solos, enfim, na paisagem, na fauna, pessoas, na flora, na fauna, na Freira da Madeira, e fala lá tudo. O estudo parece-me que está consistente e merece que toda a gente possa analisá-lo. O que é que fica aqui em mais do que os impactos é a opção de se fazer este tipo de iniciativa. É em grande escala, de facto, une 2 freguesias. Pode-se dizer que consegue-se ir do Funchal de Santo António até ao Jardim da Serra numa viagem de 3 km. Vai atravessar o vale todo, são 3 km dessa cabine de 50 pessoas. Em, não sei, 5 ou 10 minutos. Se formos a analisar de um ponto de vista de mobilidade, ficamos com um acrescente de mobilidade. Mobilidade e... Agora, como diz o Pedro, se fosse um investimento de 31 milhões de euros, eu acho que seria muito mais estruturante para a região, uma vez que é a região que vai lançá-lo, fazer uma saída, obviamente, para a Boaventura, como já se falou durante muitos e muitos anos, uma saída rodoviária, um acesso rodoviário. Sim, mas isso tinha que ser investimento público, estamos a falar de tinha que ser. São coisas diferentes. São objetivos diferentes. Neste caso não é a mobilidade, não é? Não é apenas a mobilidade. Nem a dinheiros públicos. É apenas, é mais uma questão turística. Mas porquê que se faz de um ponto de vista turístico? As pessoas já podem ir ao Pardão e vêm, que têm a mesma possibilidade de ver, podem fazê-lo na Boca da Corrida. Há até acessos pedonais e veredas que permitem a ligação pedonal. Mas o teleférico do Monte também é turístico, já existe mobilidade, não é? Sim, é verdade, também é turístico, e há muitas pessoas que fazem, sobretudo por isso. que fazem precisamente e não são os madeirenses que normalmente usam, só na Festa do Monte que normalmente usam, são os turistas que usam e descem pelo Padre Eugênio Burgnovo, muitos deles, num percurso pedonal que ali tem e dá para... Ou seja, fica o turismo e a região a ganhar com isso. Mas acima de tudo, o que é importante perceber é o valor acrescentado que isto trará para a economia local, que foi o que o Pedro referiu, para a economia local do Corral. E pesar bem eu estive a falar com algumas pessoas, como o Pedro com certeza deve ter falado com muitas mais, porque é o autarca de Câmara de Lobos, e deixou alguma preocupação, nomeadamente pelo esvaziar que pode vir a trazer para os percursos pedonais. Eu sei que normalmente pensamos que há mercado para tudo, há os mercados, os percursos pedonais. As pessoas complementares. As pessoas gostam de fazer levadas e andar nas veredas e nos percursos que são reconhecidos. Não vão deixar de fazer, não é? Eu estou a transmitir a preocupação que me transmitiram. Pedir um turista, e nós sabemos que temos muitos turistas com alguma idade, pedir um turista de 60 ou 60 anos, alemão ou inglês, que faça. Mas eu não alinho essa retórica. Eu acho que há mercado para tudo. Há um bocado, sim, há mercado para tudo. Mas há uma lógica já quando foi a Estrada das Ginjas, as pessoas defendiam que tinham que levar lá o avô e o bisavô e tinham que ter um carro. Não podemos ter estrada de asfalto até todo lado, não podemos ter teleféricos para todo lado. O exemplo do teleférico que estava previsto para o Rabassal, que entretanto desistiu-se da ideia. Os autocarros que neste momento estão lá a fazer, conseguisse fazer uma solução de compromisso, até com valor acrescentado para a economia ali daquele local. Portanto, aquilo que eu acho deve ser pesado, não digo nem que sim nem que não, acho que é demasiado de uma vez só, 3 teleféricos ou 2 teleféricos e um zipline é demasiado, poderia ser feita uma experiência com um teleférico e depois acrescentar se as coisas correrem bem e acima de tudo ponderar o Corral das Freiras como um espaço de permanência, de que possa poder ter, que as pessoas estejam lá, consumam lá. É uma zona de vistas. O próprio Corral terá que se modificar um bocadinho com isto. Esse projeto pode ser importante. Nós já fizemos uma recuperação do centro histórico do Corral das Freiras. E é natural, e já há com essa recuperação, algumas habitações que estavam degradadas e foram reabilitadas e muitas delas destinam-se hoje ao alojamento local.
E é normal que com o teleférico surja mais iniciativa privada e, sobretudo, ligada à restauração e à hotelaria. E isso é importante. Até a ligação que está no orçamento da região, Curral das Freiras, Jardim da Serra, ligação rodoviária, até pode surgir com uma forma mais rápida do que tem surgido nos últimos tempos. Sabemos que há um valor que está inscrito no orçamento da região para o projeto, mas obviamente mais serviços muitas vezes obrigam que as acessibilidades, nomeadamente na zona da corrida, terá que ser encontrada uma alternativa. Sim. E também mais estacionamento para quem cansa a corrida, mais estacionamento na zona da corrida. Tenho uma dúvida, é que se é preciso um restaurante tão grande e com a volumetria que está no projeto na zona da corrida. Na verdade, o Parque Aventura, Aventura é o que me deixa com mais é mais o dúvidas. Restaurante, é mais a dimensão do e mesmo o próprio parque Agora, em si. Tudo isso está a ser trabalhado. E há a ideia, há o projeto, mas o projeto tem que ser trabalhado com quem? Com o Governo Regional e com a Câmara, que a Câmara também vai licenciar o... E tem sido trabalhado já com a Câmara? Já. Uhum. Resta saber quem é que teve a iniciativa de lançar isto, se foi o Governo Regional que por si, ou se foi algum privado que também possa ter desafiado, também acontece, desafiado para fazer este tipo de iniciativa. E se fizer aqui, obviamente, temos o Vale São Vicente que tem os mesmos, mais ou menos o mesmo critério, temos uma data do Vale da Serra d'Água. E se isto passar a fazer quase moda, aí teremos... Só é moda se for negócio, se não for negócio não há e se não houver realmente a destruição da paisagem e de todo o impacto ambiental que possa surgir negativamente. À primeira vista, o que é que vos parece? O que é que vos parece em princípio? Por princípio, temos ainda muito para fazer e para investir. Mas não vos parece mal a ideia? Eu preferia, em vez de apostar neste teleférico, reabilitar algumas das veredas que nós temos. Mas Miguel, mas quem vai fazer este teleférico é um privado que vai investir 31 milhões de euros. Quem vai reabilitar as veredas e os percursos pedonais que nós temos é o Governo Regional. E segundo sei, a secretária foi clara... Isto é um concurso de concessão, não é? Não, isto é um concurso de concessão. Pelo que eu percebi, pelo que eu sei... O investimento. Mas não há uma renda para o governo anualmente, para a região? Há uma renda, e essa renda, mas é uma renda que tem a ver com a utilização de receitas para a região. Não, mas mas essa renda tem a ver com a utilização do domínio público. Agora, quem vai, no fundo, de uma forma muito clara, o governo só entra com a expropriação. O governo só entra com a expropriação, é isso? O governo só entra com isso. É daí que e já entrou também com o estudo de impacto ambiental, com os projetistas, certamente. Agora, esse investimento é privado. E segundo foi dito pela secretária, o valor... Mas não será lançado um concurso público para os investidores. Vai ser lançado ainda? Vai ser. Claro, tem que ser concurso público internacional. Com este detalhe, agora... Tem que existir alguém a trabalhar nisto, isto não é um departamento do governo que faz um trabalho com esta... O que eu sei, o que foi-me dito e eu acredito... Coloquei as cartas em cima da mesa, quem é o privado que tem interesse... Os 31 milhões de euros são investidos por privados. A serem investidos são por privados. Se perguntarem quem é, não sei, mas eu acredito que haja interessados. Quando existiu o teleférico... O governo não faria isto se não houvesse um interessado. Como é óbvio. O governo, o que é isto? O governo está a criar as condições para que um ou dois ou três privados, pode ser um consórcio ou não, faça este investimento. O que o governo está a fazer, o que uma Câmara faz à sua escala é criar as condições. Portanto, a partir para que existe isso se faça. A partir e há pouco falámos no teleférico do Monte. Quando foi estudado o teleférico do Monte, também já havia muita gente insurgiu-se contra o teleférico. Hoje, o antigo Presidente da Câmara reconheceu que foi um bom investimento para o Funchal e até gera receita para a Câmara Municipal do Funchal. Gera receita e é um investimento altamente rentável. Não disse que é um bom investimento para o Funchal. Mas teve impacto ambiental. Ainda vamos ver quanto é que a Câmara vai ter que pagar de indenizações por... Agora, ali eu acho que... ocupação do espaço aéreo. Vamos aguardar, vamos esperar. Em tribunal. Nós, em princípio, a Câmara é amiga do investimento privado, nada tem contra o surgimento de bons projetos. Isto é um projeto estruturante, em particular
para a freguesia do Corral das Freiras e prefiro... E as associações projeto. ambientais não terão razão naquilo que estão a apontar. Têm agora a oportunidade de se manifestarem na discussão pública, como têm feito também noutras ações, nas ginjas e noutros projetos. Este projeto, segundo sei, é claro, é transparente, toda a gente pode participar, seja de uma forma individual, seja de uma forma coletiva. Muito bem. Vamos deixar passar mais algum tempo e voltaremos à questão. Está até abril. Com certeza. Em consulta até abril. Exato. O Partido Socialista tem um novo líder, Sérgio Gonçalves, é o novo líder do PS e na sua eleição disse que era um momento muito importante para o Partido Socialista, mas sobretudo um momento importante para a região porque representa uma renovada esperança e otimismo para um futuro melhor para todos. Sérgio Gonçalves disse na altura que existem condições para apresentar o melhor programa de governo para a região, que vá ao encontro dos problemas que há muito nos afetam, e perante um governo regional que tem sido incapaz, diz Sérgio Gonçalves, há quase 5 décadas, que não inverte a tendência de empobrecimento, de baixo rendimento e de combate às desigualdades que persistem na nossa sociedade, declarou Sérgio Gonçalves. Pedro Coelho, pensa que há um novo elan por parte do Partido Socialista? Não sei, há um líder novo que surgiu da admissão de Paulo Cafofo. Vamos aguardar para ver, ainda não vi nem ouvi nada de novo. Temo que Sérgio Gonçalves seja, entre aspas, telecomandado por alguém. Não sei se está na liderança em regime de transição ou não. Curioso é que é o próprio Sérgio Gonçalves que diz que quando se candidata e depois de ter sido eleito, reconhece que o PS teve maus resultados nas últimas autárquicas e toca mesmo na questão do Funchal. Vamos aguardar para ver, isto é uma questão interna do Partido Socialista. Eu estou mais preocupado com o crescimento do PSD no próximo ato eleitoral. Mas o PSD é evidente que só pode crescer se o PS não crescer. E este PS promete crescer. Claro que os líderes dos partidos querem sempre o melhor para os seus partidos. Não era normal se Sérgio Gonçalves viesse com outro discurso. Eu conheço o Dr. Sérgio Gonçalves sob o ponto de vista técnico, é economista como eu. Agora, em termos políticos, conheço pouco. Também não sei se foi militante há pouco tempo do PS. Isto agora, para ser líder do PS, basta ter um ano de militância ou fazer uma inscrição à pressa e esperar que... O Sérgio já tem 2 ou 3 anos. São 6 meses. Sim, mas o Sérgio já tem mais tempo. Bom, já tem, portanto, hoje um líder partidário do maior partido da oposição na Madeira é militante do PS há 2 anos. Não é muito normal, mas pode acontecer, os estatutos assim o dizem. Agora, vamos aguardar, respeitando sempre, por parte do meu partido, respeitando sempre a oposição, as boas ideias que a oposição tenha para a Madeira e para os madeirenses e esperar que este PS também faça mais oposição ao PS nacional, ou seja, que as questões da Madeira sejam resolvidas, que haja mais unidade no Parlamento da Madeira, no sentido de que as grandes questões pendentes com a Madeira, que nunca tiveram solução, muito por culpa do PS local, muito amarrado ao passado e a Lisboa, que essas situações sejam resolvidas. Agora vamos aguardar. Não sei se Sérgio Marques tem a máquina partidária. Sérgio Gonçalves. Peço desculpa se Sérgio Gonçalves tem a máquina partidária com ele ou não. Os militantes do PS escolheram, está escolhido. Miguel Silva Gouveia, o que é que lhe parece? Acha que... Eu primeiro gostava só de responder aqui ao Pedro esta questão de que o PS Madeira tem que fazer oposição ao PS a nível nacional. Pela positiva, o concerne à Madeira. Eu acho que esta questão do inimigo externo, toda a gente, de um ponto de vista, se calhar até mundial, dá para perceber aquilo que aconteceu com Putin. Criou um inimigo externo. E qual foi a consequência?
ninguém, não foi com oposição, foi com colaboração e cooperação. Estás a fazer uma comparação um bocadinho excêntrica. Vamos direto ao assunto, não. direto ao assunto, porque depois... Acho que é preciso perceber que mais do que oposição é preciso criar pontes e criar formas de colaboração para poder trabalhar. Miguel, direto ao assunto, porque depois vai-nos faltar tempo. Em relação o que é que o Sérgio Gonçalves pode trazer de novo para o PS? Eu acho que o Sérgio tem aqui uma oportunidade. Tem uma oportunidade de... Eu respeito sempre as pessoas que procuram, não olham para o contexto e para a dificuldade e procuram dar o melhor de si à causa pública. E o Sérgio parece-me que está comprometido com dar o melhor que tem para dar à causa pública. É uma pessoa que tem muita experiência na área empresarial, na área associativa, na área associativa também, esteve nos quadros da ACIF, ou nos órgãos da ACIF, tem agora experiência parlamentar de alguns anos, é uma pessoa com conteúdo, nota-se nas suas intervenções no Parlamento, uma pessoa que percebe e vai aos assuntos e aborda-os com profundidade. Tem, na verdade, agora a oportunidade de dar esse cunho pessoal ao Partido Socialista. Acha que ele, conforme disse o Pedro Coelho, poderá realmente ter a máquina partidária na mão? Isso é importante para as eleições? Mais do que ter ou não máquina partidária, ele precisa de ter a confiança dos madeirenses e dos porto-santenses. E poderá ter a adesão de Miguel Silva Gouveia também? E ele, acho que tem uma oportunidade, ainda bem que referes a esse assunto, eu acho que é uma oportunidade que ele tem para mostrar como é que se deve criar um Partido Socialista verdadeiramente unido e contente com todos. Mas esse recado é para quem? Ele vai mostrar a quem? Quem é que não faz isso? Mostrar à Madeira que mais do que cultivarmos as nossas diferenças, é preciso perceber que há algo muito maior que nos une a todos, que é a possibilidade de ser uma alternativa de governação à Madeira e ao Porto Santo. E ele tem a oportunidade. Será com o mandato do Sérgio Gonçalves que o Miguel Gouveia poderá aderir ao PS? Poderá ser no do Sérgio, poderá ser até antes do Congresso, não sei. Não, antes do Congresso não será. Mas acho que é uma oportunidade para poder... que o Sérgio tem. Acho que ficaria muito bem se ele desse esse passo de união e de mensagem de união do partido. Certo. Outro tema que está em agenda, muito rapidamente, o Congresso do PSD também neste fim de semana, não trará algo de muito especial em termos de novidades, porque os candidatos são praticamente os mesmos, à exceção do Miguel de Sousa para presidente do Conselho Regional, e há uma moção, sobretudo aqui é que poderá haver a novidade, uma moção de Miguel Albuquerque, que inclui a coligação CDS-PP-PSD para as próximas eleições. Esta moção vai à votação. Pedro Coelho vai votar como? Essa moção, que são várias páginas, tem essa questão, mas não nos moldes que o Leonel está a referir. Mas se for aprovada... Muito tem sido falado sobre isso, que o Presidente do Partido tem dito que não fecha o debate e os acordos a ninguém, não fecha a porta a ninguém, à exceção da esquerda e da extrema-esquerda, e nessa linha há um parceiro de coligação neste momento no Governo Regional para um mandato que são de 4 anos. Muito já se disse, muito já se escreveu, e na minha linha enquanto militante do PSD, com alguma responsabilidade na mente autárquica, eu serei sempre solidário com o Presidente do Partido, agora penso pela minha cabeça, e portanto eu acho que mais importante do que falar do CDS, o importante é falar no crescimento que o PSD pode ter. Portanto, eu não estou preocupado com a sobrevivência do CDS, acho que o CDS é um partido importante e foi importante pela sua história na democracia em Portugal. Agora, eu estou focado no crescimento do PSD. Se vai haver coligação ou não sei. Se me perguntar se é muito cedo para falar nisso, para mim é.
Agora essa é uma decisão Mas vai do líder votar do a favor partido. dessa moção do Miguel E Albuquerque. como disse, eu ainda não tive acesso à moção, sei que isso está escrito não nos moldes que está a referir, pelo menos foi essa a indicação que o Presidente do Partido deu numa comissão política regional. Vamos aguardar. Os Eu acho jornais que já ainda, sabem, tu não eu sabes. acho que ainda é muito cedo para isso, ainda falta muito tempo, ainda há muito para fazer pela Madeira. Falta, salvo erro, 16 meses ou Mas 15 é amanhã meses. o Congresso. Agora, tu não sabes a moção. a coligação tem sido importante no sentido de haver alguma união. Qual é o peso do CDS? Olha, o peso do CDS, nomeadamente em Câmara de Lobos, já há 7 meses tinha um variador, agora não tem nenhum. Portanto, o peso do CDS em Câmara de Lobos é aquilo que a gente sabe. Ou seja, o PSD não deveria avaliar primeiro o peso do seu parceiro de coligação? Como disse, e essa é a minha opinião enquanto militante e autarca com alguma responsabilidade. Como disse, para mim, o assunto da coligação neste momento, para mim, não é assunto. Miguel Silva Gouveia, temos pouco tempo. Como vê este congresso do PSD? Não traz muito novo? Bom, o Congresso, pelo que li na comunicação social, aqui no Diário de Notícias, fez uma apresentação das 4 moções que serão discutidas, pelos vistos, nem os próprios congressistas... Há uma do CDS com aproximação aos Açores, que acho que é realmente importante a Madeira estar da JTCD. Da JTCD, estar mais perto dos Açores, não lhe parece? Sim, eu vi que há uma da JSD, uma dos TSD, uma das Mulheres Sociais-Democratas, ou do núcleo que era suposto ser as Mulheres Sociais-Democratas, e só uma estratégia global. Portanto, está muito bem compartimentado, todos muito bem comportadinhos, como Miguel Albuquerque gosta. Agora, falando sobre a coligação, é interessante analisarmos também uma entrevista que sai hoje no Jornal Económico do líder do PSD Madeira, que lá é muito claro qual a sua intenção. A sua intenção é claramente manter a estabilidade da coligação, da atual coligação no governo, até o final do mandato. Não fala de questões do próximo mandato, também assume que só vai a mais um mandato, e isso, estar ou não estar na moção, pode estar uma coligação e a coligação ser tão má que o próprio CDS seja forçado a não querê-la. Portanto, estar ou não estar a esta distância, pouco ou nada serve. Muito obrigado aos dois pela vossa presença. Bom fim de semana. Bom fim de semana.